Sejam novamente muito bem-vindos a esta série de estudos aos pés de Jesus. Para darmos início a mais um tema, vamos ter um momento de oração. Pai Celestial, que reinas e habitas no mais altos céus, uma vez mais, Senhor, clamamos a Ti e Te queremos rogar que nos possas acompanhar neste estudo que iremos realizar neste momento, para que o Teu Santo Espírito nos possa guiar a toda a verdade. Acompanha todas as pessoas que participam e que ouvem estes estudos, para que eles possam ser divulgados e para que a Tua verdade possa ser enraizada no coração de todas as pessoas. Por Jesus Te pedimos e agradecemos. Amém. O estudo do dia de hoje intitula-se A Melhor Solução para as Minhas Preocupações e Problemas. O que fazer quando existem problemas pessoais e espirituais, de saúde, de família ou de trabalho? Talvez te sintas mal devido aos teus fracassos. Talvez te sintas incompreendido, sozinho ou desanimado. A quem recorrer? Joseph Haydn, um grande compositor, numa altura estava a conversar com dois de seus amigos sobre a tristeza e depressão moral. Quando me sinto desanimado, disse um, começo a beber e isso dá-me anímica. Eu, respondeu o outro, começo a tocar. Nada como uma boa música para dar um novo ânimo e afastar as tristezas. Haydn disse, quando eu me sinto triste, oro ao Senhor. Ninguém como Ele para consolar e dar forças ao cansado. O grande remédio para todos os nossos problemas é a oração e pode comparar-se a um telefonema dirigido a Deus. Salmos 34:6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Uma viúva pobre estava a ler com o seu filho na história de Elias, quando um corvo o alimentou numa época de fome. Eles estavam sentados na sua humilde sala de jantar. Nem a mãe nem a criança tinham comido naquele dia e sentiam muita fome. Mamã, disse o menino, se os corvos viessem, encontrariam a porta fechada. Posso abri-la? Abra, meu filho, respondeu a mãe. O menino continuou e disse, bem, agora que já está aberta, peçamos ao Senhor para nos enviar pelo menos um corvo com um pão. Enquanto eles oravam com a porta aberta, o presidente da junta da aldeia passou por ali. E ao saber da necessidade daquela pobre mulher e de seu filho, foi para sua casa e trouxe uma cesta cheia de comida. Deus recompensou a fé inocente de uma criança. Vejamos algumas definições de oração. A oração é uma necessidade porque é a vida da alma. Caminho a Cristo, página 57. É o ato de abrir o nosso coração a Deus como um amigo. É a chave na mão da fé para abrir os tesouros do céu, onde estão atesourados os recursos infinitos da omnipotência. Caminho a Cristo, página 57. É uma vitamina espiritual, na mesma página de Caminho a Cristo. E quando nós analisamos as vitaminas, se por exemplo no nosso organismo nos falta a vitamina A nossa visão é afetada. Quando nos falta a vitamina B, ficamos doentes dos nervos. Quando nos falta a vitamina C, infecções e resfriados são o resultado. Da mesma maneira funciona a vida espiritual. Quando nos falta a vitamina chamada oração, a nossa visão espiritual é danificada. Decaímos na fé e podemos cair mais facilmente na tentação. Que meios de comunicação proveu Deus após a caída no pecado? Segundo João 15:15 e Atos 17:11, o nosso amigo Jesus deseja ajudar-nos quando nos fala através da sua palavra. Estudemo-la diariamente.
Portanto, um dos meios que Deus deixou para nos podermos comunicar foi a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Daniel 9:20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Portanto, nós respondemos a Deus através da oração. O Senhor fala connosco através das Sagradas Escrituras e nós respondemos através da oração. Eu costumo comparar várias vezes a nossa relação com Deus como um matrimónio. Quando somos casados, se o marido deixa de falar com a esposa durante 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 7 meses, 1 ano, seguro que mais cedo ou mais tarde essa relação acabará num divórcio. O mesmo acontece com a nossa relação com Deus. Se nós não lemos as Sagradas Escrituras, não permitimos que Deus fale connosco. Se nós não oramos a Deus, não estamos a comunicar com Deus. Quer dizer que mais cedo ou mais tarde esta relação acabará num divórcio. Não porque Deus o queira, mas sim porque nós o queremos. Portanto, estes 2 elementos, a oração e a leitura da Bíblia, deve ser diária. Deve ser algo que nos acompanhe para podermos alimentar esta relação que temos com Deus. Quando, onde e como devemos orar? O que rogaram os discípulos a Jesus? Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediram a Jesus para que este os ensinasse a orar. E agora analisemos quantos tipos de oração existem. Existe a oração em público, quando alguém ora e a congregação escuta com reverência. Temos também a oração que é efetuada no lar, que geralmente se faz de manhã e à noite, quando toda a família se deveria reunir, ler a palavra de Deus e orar, chamado culto matutino e o culto vespertino. Antes de comer, deveríamos agradecer e pedir a bênção para os alimentos. Na intimidade, Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E Educação, página 258, diz o seguinte: é a comunhão secreta com Deus a que sustém a vida da alma. Ainda que orar 3 vezes ao dia seja o ideal, segundo podemos ler em Daniel 6:10, estas 3 vezes, além de todas aquelas que já mencionámos anteriormente, devemos ter um constante espírito de oração. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. O que devemos evitar ao orar? Mateus 6, 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Por quem deveríamos orar? Pelos enfermos e uns pelos outros, segundo Tiago 5, 13 a 16. Pelos mensageiros do Evangelho e pela obra da pregação, segundo Atos 12, 5 e Abacuque 3, 2. Pelo derramamento do Espírito Santo, Lucas 11, 13. E vejamos o modelo de oração que todo cristão deveria adotar.
Portanto, quando vamos orar ao nosso Senhor, ao nosso Pai Celestial, devemos dirigir-nos sempre ao Pai Celestial e começamos com o Pai Nosso. O segundo passo é agradecer. Agradeço-te por. O terceiro passo, pedir as nossas necessidades por outros, pelo perdão dos nossos pecados. Quarto passo, em nome de Jesus. E o quinto passo, amém. A oração divide-se em várias partes. A, o vocativo, Pai Nosso que estás nos céus. B, o corpo da oração, onde temos o louvor, santificado seja o teu nome. O agradecimento, agradeço-te por. A confissão, perdoa-me por. As petições, rogo-te. A intercessão, ajuda a. C, finalização, em nome de Jesus. E D, a conclusão, amém, que significa assim seja. Para que Deus nos escute, que atitude devemos assumir? Que virtude devemos manifestar? Sinceridade. Mateus 6,5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Como devemos pedir? Com fé. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Numa região na qual já não chovia há muito tempo, a terra começou a secar muito e a deixar de produzir. Todos estavam muito preocupados. Os crentes decidiram reunir-se para pedir a Deus por chuva. Numa das casas, quando a família se preparava para ir ao local da reunião, viram que a filha levava um guarda-chuva na mão. O pai perguntou-lhe: Filha, o que estás a fazer? Para que levas o guarda-chuva? Não vês que está sol? Ela respondeu: Não vamos pedir a Deus que chova? Ela tinha fé verdadeira. A fé é comparada a uma semente que deve ser plantada, regada e fertilizada. Deve ser nutrida através do estudo diário da Palavra de Deus. Necessitamos humildade também. Que parábola ilustra? O fariseu e o publicano. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Para orar com reverência, qual é a posição ideal? Romanos 14, 11. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Portanto, a posição ideal para falar com Nosso Senhor, para orar, é de joelhos.
O que devemos ter sempre. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É necessário ter um espírito de perdão. No dia 20 de maio de 2012, Takunda Mavina, de 18 anos, conduzia embriagado ao regressar de uma festa quando perdeu o controlo do carro, embatendo com muita violência num poste de iluminação. Com ele estavam Tim C, de 17 anos, e Olan Krista, de 15 anos. Ambos faleceram no acidente. Mavima sobreviveu ao acidente e, quando foi chamado a depor em tribunal, declarou-se culpado de todas as acusações. Apesar da dor e raiva inimaginável, o pai de Tim C, uma das vítimas, fez um discurso comovente no tribunal em nome de Mavima, pedindo ao juiz que lhe desse uma sentença leve, usando as seguintes palavras: imploro para que permita que Takunda Mavima faça algo de si mesmo no mundo. Não o mande para a cadeia para ficar endurecido e amargo. Ele aprendeu a lição 1000 vezes e nunca mais cometerá o mesmo erro. Quando a audiência terminou, a família da vítima atravessou a sala para abraçar, consolar e perdoar publicamente Mavima. O que devemos recordar quando pedimos algo, segundo Mateus 26:39? Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Deus conhece as nossas necessidades e, como o barro na mão do oleiro, deixemo-nos moldar pelo Senhor. O Senhor tem um propósito e nós temos que deixar que o Senhor cumpra esse propósito na nossa vida. Ele pode responder não, espera, sim. Ele sabe o que é melhor para nós. Uma mãe afligida implorou incessantemente a Deus por seu filho moribundo. Senhor, tens que curar o meu filho. O filho melhorou e cresceu, mas depois de ter sido um martírio latente para a sua mãe, acabou por ser condenado à morte aos 22 anos devido às suas atividades criminosas. Ela conseguiu entender então que quando orou deveria ter dito: Senhora, seja feita a tua vontade. Lucas 18, 1-7. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Portanto, o crente deve perseverar na oração, nos pedidos que faz ao Senhor. Muitas vezes pode não se cumprir no momento, no dia a seguir, passado 10 anos ou passado 15 anos. Mas se for o propósito do Senhor, se for para o bem dos seus filhos, se for para o bem da obra, essa promessa e essa oração irá cumprir-se. O que se deve respeitar para ser ouvido por Deus? 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Provérbios 28:9 também diz: o que desvia os seus olhos e os seus ouvidos
para com a lei, até a sua oração será abominável. Em que nome devemos orar e porquê? Em nome de Jesus, porque o pecado separou-nos de Deus e somente pela graça de Cristo merecemos que as nossas orações cheguem agora ao trono do Altíssimo. João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Alívio e contentamento através da oração. Provérbios 15, 8 e 9. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quando nos sentimos carregados de problemas, a quem podemos telefonar a pedir ajuda? Cada ser humano carrega um fardo de preocupações e problemas. Medo, dúvidas, desapontamentos, frustrações, amargura, fracassos, inclusivamente as nossas próprias falhas e pecados. Esses pesados fardos emocionais ameaçam muitas vezes esmagar-nos com o seu peso. Portanto, vamos pegar no telefone de Deus e vamos ligar-lhe. Ele ficará no nosso lado e assumirá o nosso fardo de preocupações, problemas e pecados. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que chamado nos dirige Deus? Romanos 12, 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sonhei que caminhava nas margens do mar com Deus. Todos os momentos da minha vida apareceram diante de mim, e em cada um deles vi 2 pares de pegadas na areia. Umas eram minhas e outras de Deus. Na última cena do meu sonho, olhei para trás e descobri que em muitas ocasiões apenas um par de pegadas era visto na areia. Também notei que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e agonizantes da minha vida. E isso irritou-me profundamente. E dirigindo-me a Deus disse: Senhor, quando eu decidi seguir-te, disseste que estarias sempre comigo, todo o caminho. No entanto, nos momentos mais difíceis da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Eu não entendo, porque me abandonaste quando eu mais precisei de ti. O Senhor pegou na minha mão e disse: Meu querido filho, eu amo-te e nunca te deixarei. Durante os teus momentos de sofrimento, provação e dor, quando viste apenas um par de pegadas na areia, foi nessa altura que eu te carreguei nos meus braços. Obrigado, Senhor, por responder à minha chamada. Usemos o telefone de Deus, a chave na mão da fé, a vitamina da alma para adorá-lo, agradecer-lhe, confessar os nossos pecados, contar as nossas preocupações e manter a comunhão pessoal e diária com Ele. Cultivemos a oração na família e ensinemos os nossos filhos a orar. Desta maneira, viveremos felizes, confiantes e com paz, pois saberemos que mesmo nos problemas mais graves, é Deus que nos sustenta. Que Deus vos abençoe. Amém.